5, 10 domingos, o Senhor tem que resolver o meu problema. Gente, quem pensa assim, está bem perto de uma neurose espiritual, porque Deus não se resume, embora, repito, Deus tem prazer em abençoar seu povo, Deus é galardoador do que os buscam, Deus Ele cura, Deus Ele restaura, Deus Ele liberta, mas isso tudo é um meio de Deus também nos levar a repercutir aquilo que aconteceu em nossa vida. Foi isso que Ele fez com os discípulos, que depois de curados, que depois de libertos, que depois de transformados em sua vida espiritual, agora então eles saem para um propósito que é maior do que eles. E esse é, vamos dizer assim, o processo saudável. Quando uma pessoa recebe de Deus e entende que o que ela recebeu de Deus é tão bom, é tão importante, que ela quer também transmitir isso aos outros, maravilha. O nome disso é vida espiritual saudável. Agora, quando uma pessoa recebe de Deus, quando ela é abençoada pelo Senhor, mas ela retém para si mesma a bênção, pode abrir os olhos, porque tem algo errado com essa pessoa. Porque o natural da vida espiritual é que depois de abençoado, depois de liberto, você passe a servir Jesus. Quantos estão entendendo? Eu falo sempre da sogra de Pedro, porque a sogra de Pedro, para mim, é um dos maiores sinais daquilo que acontece na vida de uma pessoa que é tocada por Deus. O que acontece com essa pessoa? A sogra de Pedro, depois de curada, depois de liberta, a Bíblia é bem clara sobre isso. Ela fala, e se levantou e passou a seguir e servir Jesus. Isso, gente, é ser espiritualmente saudável. É entender que a fé não se resume à sua vida. É entender que a fé vai além de você, que a graça vai além de você, que tudo que Deus quer fazer na minha e na sua vida é como uma forma de testemunhar para o mundo que Ele existe, que Ele está vivo, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele restaura casamento, que Ele restaura famílias, que Ele restaura finanças, que Ele age em todas as áreas da nossa vida. Mas uma percepção limitada vai falar para você assim, por que você está indo à igreja? E a pessoa pensa, porque eu preciso daquela cura, porque eu preciso daquele emprego, porque eu preciso resolver aquele meu problema particular. Tudo se limita a apenas a pessoa. E a graça de andar com Cristo e conhecer a sua palavra é reconhecer que, na verdade, a minha vida é só o início daquilo que Deus quer fazer na história de outras pessoas. E se você está aqui hoje, eu creio que a grande probabilidade, talvez a grande maioria, é porque vocês foram, no mínimo, inspirados por pessoas, convidados por pessoas, tocados pelo testemunho de outras pessoas. Nós estamos tendo ali a aula do Integração, simultâneo aqui com o culto, né? E há 2 semanas atrás, há 4 semanas atrás, porque hoje é a última aula, foi no primeiro dia, quando nós estávamos ali perguntando o nome das pessoas, de onde veio, fala um pouquinho da sua história e tudo mais. Teve uma das pessoas lá que, contando a sua história, me chamou muito a atenção, porque ela falou assim, olha, eu tenho uma amiga que vem aqui à igreja, eu conhecia essa amiga antes, e ela, embora fosse da igreja, numa outra situação lá, era uma pessoa que não me inspirava, mas parece que essa pessoa foi realmente transformada, e quando essa pessoa me fez o convite, eu não pensei 2 vezes. Aí eu falei, glória a Deus, é isso! Se você inspira alguém, então você está no caminho certo. Sabe qual que é o grande problema da grande maioria? Eles acham que a vida espiritual se resume a apenas eles, a sua própria família, a sua própria necessidade. Mas você só vai dar um passo de fé, você só vai andar um degrau a mais quando você descobrir que a vida espiritual tem muito mais a ver com o que está acontecendo ao seu redor do que o que está acontecendo apenas com você. Amém? Então essa semana é isso que vai acontecer, gente. Se você é saudável espiritualmente,
Você vai sair em direção às vidas. Nós, a igreja toda, vamos sair porque entendemos que a igreja acontece na prática. Ah, pastor, mas eu ainda não sei tanto, eu ainda sou tão novo na fé, eu não conheço tão bem as Escrituras. Eu quero dizer para vocês, gente, que quando os discípulos foram desafiados por Jesus, eles tinham só um pouquinho de caminhada. Jesus esteve com os discípulos por 3 anos, mas os desafiou muito antes disso. Você sabe que quando ele designou os 12, quando ele designou os 70, aqueles homens, muitos deles eram novos convertidos. Eram pessoas que estavam começando, mas o desafio que Jesus propôs para eles fez saltar-lhes o coração, e eles passaram a caminhar de uma forma crescente, se desenvolveram, cresceram, e apesar deles mesmos, como nós podemos dizer hoje, apesar de nós, você também é assim? Eu posso dizer isso com muita tranquilidade, apesar de mim, Deus me usa, apesar da minha vida, o Senhor me usa, então não há mais desculpas, nós precisamos corresponder ao chamado de Jesus, e vai ser tremendo o que Deus fará. Estamos com uma expectativa muito alta. Você está também com uma expectativa alta? O Senhor vai passear sobre a cidade de Arapongas, Apucarana, Sabalde, toda a região aqui, porque nós sabemos que é um propósito de Deus para essa terra e para esse novo tempo como igreja. E eu quero essa manhã ajudar o meu e o seu coração a entender alguns pontos desse processo que nós viveremos. Então, abra sua Bíblia aí mais uma vez, né? Eu não sei se eu já tinha dito para vocês, mas Números, capítulo 13, verso 30, e vamos ler também Números 14, uma página depois, versículos 6 a 9. Hoje não está aqui no telão, então eu vou precisar que você me ajude aí prestando atenção, abrindo seu smartphone, sua Bíblia. Vamos lá, eu quero começar por Números 13, 30. Diz assim: Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: Subamos e possuamos a terra, porque bem podemos prevalecer contra ela. Amém? Ali a tradução NVI diz: Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra. É certo, olha que tradução até melhor ali, né? Eu estou usando aqui a revista atualizada e ali está na tradução NVI. Ali está escrito: é certo que venceremos. Vamos dizer junto essa frase, gente? Eu achei tão boa. Vamos lá? É certo. Amém. Olha para quem está ao seu lado e fala: é certo que você vai vencer. Sabe, irmãos, essa é a mentalidade. Quando você caminha por essa mentalidade, tudo é transformado ao seu redor, porque é certo que você vai vencer, é certo que o Senhor já te deu a vitória, mas continua, e o capítulo 14 agora, versículo 6 até o versículo de número 9, diz assim: Josué, filho de Num, e Caleb, o filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. E retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Olha que palavra é essa, irmãos. Sabe, a Bíblia está dizendo aqui: o Senhor é conosco. Diga comigo: o Senhor é conosco, não temas. Então essa palavra é rema para os nossos dias. Nós estamos aqui diante de um cenário completamente diferente, adverso. Dois tipos de visão, dois tipos de mentalidade, dois tipos de comportamento.
mas um deles se revelou ser o comportamento da fé. E essa talvez é uma boa maneira da gente interpretar a fé nos nossos dias. Nem todas as pessoas correspondem de igual modo à fé. Nem todas as pessoas correspondem igualmente aos desafios que estão lançados diante de sua vida. E aí vem a pergunta: quem é você diante dos desafios? Olhando para que o texto nos fala sobre os espias, você lembra da história? Então eles estão ali prestes a entrar na terra prometida, a terra de Canaã, a terra que era a promessa de Deus, e a Bíblia fala o quê? Nessa terra tem abundância, tem leite e mel. Os frutos são maravilhosos. Tem ilustrações muito legais que falam dessa percepção. Então mostram, por exemplo, alguns israelitas carregando um cacho de uva que era tão grande que tinha que ser carregado por 2 pessoas. Porque era a terra dos sonhos, era a terra produtiva, era a terra que manava leite e mel, onde tudo ali era abundante e era a promessa de Deus. E Moisés passou boa parte de sua vida apontando ao povo o caminho e dizendo: tem uma promessa. Ele declarou: a promessa está viva. Mas na hora de receber a promessa, na hora de entrar ali na terra prometida, alguns aparecem com um relatório pessimista. Eles olham para a terra, mas eles têm uma conclusão: tem gigantes lá. Meu Deus, eles são altos, eles são fortes, eles estão muito bem armados. E quem somos nós diante desse exército que está do outro lado? Veja que a promessa de Deus, ela sempre passa por uma prova, que é a minha capacidade ou até incapacidade de enxergar aquilo que Deus tem, mesmo diante dos desafios. Se você olha para a vida, e assim como parte dos espias enxerga só os problemas, enxerga só os gigantes, enxerga só os desafios, o teu relatório vai ser o relatório de parte dos espias. Qual que é o relatório? Pessimista. Não vai dar, está difícil, olha o tamanho dos gigantes. Você lembra que entre tantos outros desafios que Davi viveu para ser realmente instituído como um rei, o maior e talvez mais simbólico desafio que ele teve foi de enfrentar um gigante que ninguém queria enfrentar, que era o gigante Golias. A Bíblia diz, falando sobre a vida de Davi, que ele era um pastor de ovelhas, simples. Quando fala sobre o enfrentamento do gigante, Davi tinha só 17 anos. Era um mocinho, era um jovem, franzinho, magrinho, talvez aos nossos olhos incapaz de vencer o gigante. Mas os seus irmãos? Não, os seus irmãos eram preparados para a guerra. Os seus irmãos estavam ali no fronte de batalha, mas todos eles estavam acovardados atrás de um monte, ouvindo um gigante que por 40 dias estava dizendo uma palavra afrontadora: não tem homem em Israel? Ninguém vai me enfrentar? Cadê os soldados? Cadê aqueles que diziam que lutavam pelo seu Deus, e eles estavam lá 40 dias sendo afrontados pelo gigante? Então vem Jessé, o pai de Davi, e diz: Davi, vai lá, leve alguns queijos para o rei e um pouquinho de cevada, que era a farinha, que era o trigo deles. Então Davi está lá como um mineiro, parecia um mineiro levando queijo para o rei. E ele está lá levando. Quando ele chega no arraial, e estavam ali
né, os filisteus de um lado, com Golias à frente, o povo de Israel atrás do monte, totalmente acovardado. Ele ouve aquelas palavras: não tem homem em Israel, não tem homem. E ele falou: o quê? Esse homem está afrontando o Deus vivo, não pode. Ele vai chegar mais perto para ouvir. E quando ele ouve aquilo, ele fala: não vou deixar isso barato. Foi lá em Saul e falou: rei, eu vou combater, eu vou então enfrentar, já que ninguém está enfrentando esse gigante, eu vou enfrentar. E aí Saul tenta colocar as suas vestes em Davi, só que Davi era pequenininho, não cabia. Tenta dar o seu escudo, tenta dar a sua lança, porque ele fala: vai morrer mesmo. Mas Davi fala: não, pode deixar isso aqui. Eu tenho a minha funda, né, que era o seu borná, e também a sua funda, que era um instrumento que ele lançava a pedra. E ele vai, aquele rapaz, pastor de ovelhas, franzinho, magrinho, parecia uma piada diante daquele gigante. E realmente o gigante subestimou a capacidade dele, mas veja o que aconteceu. Aquele homem, em côvados, né? A Bíblia fala em côvados, mas o transporte de côvados para metros é como se Golias medisse 3,21 metros. Isso diante de um Davizinho. Mas mesmo assim ele se posicionou. E uma coisa ele declarou quando ele estava na frente do gigante: quanto maior for o gigante, mais fácil de acertar. E ele olha uma brilhante testa, e ele lança a sua funda e vai penetrar no osso mais reto do corpo humano. Sabia que o osso da testa é o osso mais reto? E a Bíblia fala que aquela pedra encravou sobre a testa do gigante, e ele imediatamente corre e arranca a cabeça de Golias. Foi subestimado. Só que ele concluiu algo muito claro em sua vida: quanto maior for o gigante, menos probabilidade de errar. Ele tinha uma fé no seu coração. Ele sabia que tinha um desafio, mas ele não parou. Ao contrário dos espias que trouxeram um relatório negativo, eles olharam os gigantes, eles olharam tudo aquilo que estava ao seu redor, as dificuldades, e eles não conseguiram avançar. E eu tenho uma conclusão muito óbvia sobre isso. Gente que só vê as dificuldades da vida, nunca avança. Gente que olha para a vida com um pessimismo catastrófico, sempre achando que não vai dar certo, que está cada vez mais difícil, que a luta só está aumentando. Na verdade, você está atraindo tudo isso para a sua história. Acorde de manhã e comece a declarar: está difícil. O que você acha que vai acontecer ao longo do dia, gente? Vai ficar difícil. Agora, volta lá no Felipe, né? Você está aí? Volta lá no Números 13, 30, que foi aquele que nós lemos juntos. Gente, olha essa palavra. Diga comigo mais uma vez: é certo que venceremos. Agora imagine amanhã. Você tem duas opções sobre o teu dia. Ou você vai levantar e falar: é certo que eu vencerei. Ou você vai levantar como um daqueles espias, como um daqueles do arraial do exército do Senhor, e vai dizer: está difícil. Ai meu Deus, como é duro, como a vida é dura, como as coisas são difíceis. Por que está acontecendo só comigo? Por que as coisas dão errado só comigo? O que você acha que vai ser sua semana, gente? Agora declare assim: é certo que vencerei. O Senhor está comigo. O Senhor é Deus de batalhas. O Senhor não me abandona. E a sua vida será transformada. Amém? Então, declare isso para o seu coração. Faça como Davi, enxergue os problemas da vida como uma probabilidade de não errar o caminho.
de não errar aquilo que está diante de você, porque sim tem desafio, sim tem gigante, sim tem obstáculos, mas aqueles que temem ao Senhor, é certo que eles vencerão, amém? Pode aplaudir o Senhor por isso? Você vencerá, aleluia. Então, essa é a visão de Caleb, e é por isso que amanhã nós sairemos com essa visão. É certo que venceremos, o Senhor está conosco. No nosso treinamento quarta-feira, eu falei que nós já temos aqui da igreja mais de 40 pessoas que são fruto visível, inclusive alguns deles já são até líderes de célula nessa casa, são fruto do Boas Notícias. Então não é se vai dar certo, não é se, não, já deu certo. O Senhor já abençoou, agora nós só temos que continuar fazendo aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. E como eu disse, gente saudável, cristão que entende o seu papel, ele pensa em algo além de si mesmo. Porque se você está aqui só para resolver o teu problema financeiro, amém, Deus vai resolver, mas e depois? Ah, mas eu estou aqui só para ser curado, amém, Deus quer curar, mas e depois? Sabe, e as pessoas acham que a vida com Deus se limita somente a si mesmo. As pessoas mais saudáveis que eu conheço, são as pessoas que mais se doam para outras pessoas, que pagam um preço, que investem em vidas, que mesmo com toda a luta, com toda a adversidade, eu falo para vocês, às vezes aquele que está indo levar a boa notícia, assim como Josué, estava passando também um momento de lutas, assim como o Davi estava sendo perseguido, estava vendo o leão, o urso invadir ali o seu rebanho, sabe? Mesmo aquele que está levando a boa notícia, é a pessoa que está enfrentando adversidades. Mas quem disse que as minhas adversidades limitam a minha possibilidade de falar do Senhor? Quem disse que as minhas adversidades são uma desculpa para não ser uma testemunha nas mãos do Senhor? Então as minhas necessidades, elas me fazem pensar que, a despeito dos problemas, das lutas, das crises que eu mesmo estou enfrentando, eu serei a resposta de oração de outra pessoa. E assim como falamos sobre Mateus 6,33 lá na semana passada, eu reafirmo isso para você. A Bíblia é clara sobre isso: buscai o reino de Deus em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Em outras palavras, enquanto você está cuidando das coisas de Deus, enquanto você está cuidando de pessoas, enquanto você está investindo em vidas, Deus está agindo em resposta às suas necessidades. E isso é muito importante. Agora, pessoas que não têm um coração, sabe, apto para vivenciar as promessas de Deus, tudo se resume a elas mesmas. Os espias estavam preocupados somente com eles, somente com a sua dor, somente com o relatório que eles tinham, mas eles não enxergavam que tinha uma outra parte da promessa de Deus que precisava se cumprir. Então hoje nós colocaremos um pouco a nossa lupa sobre Caleb, para poder entender um pouquinho sobre esse relatório, né, que foi um relatório ao mesmo tempo pessimista por parte de alguns espias, mas totalmente otimista por parte de Josué e de Caleb. E a primeira coisa que eu queria ver com vocês nos textos que nós acabamos de ler, diz respeito aos versos 5 e também o verso 6. Eu queria colocar uma lupa agora sobre eles, para que nós possamos aprender como se caracteriza a mentalidade daquele que leva as boas notícias. Vamos dar uma checadinha lá novamente. Volta aí para os textos, os versos 6 e o verso 7. Ou melhor, verso 5 e o verso 6. Josué, 6, né? Josué, filho de Num, e Caleb, o filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Diga comigo, rasgaram as suas vestes. Então, o primeiro passo aqui, irmãos, é aprender a se humilhar. Diga comigo, se humilhar diante de Deus. Olha só que palavra importante para nós. Tanto aqui Josué quanto Caleb, quando viram aquela situação toda,
eles se humilharam, eles rasgaram rasgar as vestes, lá no Antigo Testamento, era um sinal de humilhação. Pano de saco e cinza era um sinal de arrependimento. Mas quando eles estavam rasgando as suas vestes, eles estavam dizendo: nós não nos conformamos com tal situação, e nós nos curvamos diante do Senhor, porque precisamos da sua intervenção. E esse talvez seja o primeiro passo para nós que vamos, talvez não, este é o primeiro passo para nós que vamos levar as boas notícias. Reconhecer a nossa limitação. Reconhecer que na força do braço não vai dar mesmo. Quando, por exemplo, eu vou levar a boa notícia para uma pessoa, e eu penso assim: não, eu sou uma pessoa que tenho muitos argumentos, eu estou na igreja já há 20 anos, vai ser tranquilo. Você está fazendo o quê? Batendo a mão no peito e dizendo: é você que faz, é você que fala, é você que convence, é isso que você está fazendo. Mas quando você se coloca debaixo da dependência de Deus, independente de quanto tempo você já está na igreja, independente de quanto você já conhece as Escrituras, independente de se você é um líder de célula, se você é um pastor, se você é uma pessoa, um supervisor, ou qualquer outra função. Não é a minha função, é sim a minha submissão. É quando eu entendo: se eu for no meu braço, se eu for na minha força, é limitado. Em algum momento posso ser pego de surpresa. Porque a Bíblia diz claramente, Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades desse mundo tenebroso. Então, você não está lutando contra homens. Você não está tentando só convencer pessoas a se arrependerem, ou a mudarem de vida, ou a virem para a igreja. Não é isso, gente. Você está sendo um instrumento de Deus, para que a graça alcance aquele coração, e através da graça aquela pessoa se arrependa, e volte-se para o Senhor. Mas é diferente quando é você fazendo. É diferente quando é as suas mãos, é diferente quando é o seu intelecto, é diferente quando a tua autossuficiência está em voga. Porque o que o Senhor gosta mesmo é de dependência. A Bíblia fala que ao coração contrito e humilde o Senhor não despreza. Porque a humildade é o processo de submissão. Senhor, eu me submeto à sua voz, eu me submeto à sua palavra. Aquilo que o Senhor falar é aquilo que eu quero responder às pessoas. A Bíblia diz em Tiago: Deus resiste a soberbos, mas dá graça para os humildes. Então, a minha primeira postura, diante do desafio, que dessa vez é a boa notícia, mas amanhã pode ser um outro desafio que você vai viver, sempre entenda essa sua posição. Essa que é a posição do homem e da mulher de Deus: humildade, reconhecimento da sua limitação, é a humilhação. Quando você se humilha diante de Deus, o Senhor te exalta. E o melhor caminho para a resposta de Deus para a nossa vida é o caminho da humilhação. Quando Elias sobe ao Monte Carmelo, lembra dessa cena? Já por muitos anos não chovia em Israel. Todos estavam clamando porque a seca era tão grande. As pessoas estavam agoniadas, pedindo: Senhor, envia-nos chuva. Eles veem no profeta Elias uma possibilidade de resposta. Então Elias, olha, um profeta aclamado, um profeta conhecido. Se Elias for lá e fizer uma oração: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se Elias estiver ali, sabe, pedindo ao Senhor, Deus ouvirá. Quando Elias sobe no Monte Carmelo, depois você confere esse texto da palavra de Deus, a primeira atitude dele foi uma atitude que era considerada entre os judeus
uma atitude de total humilhação. Por quê? O judeu entendia que somente colocava a cabeça entre os joelhos a mulher grávida que estava dando à luz. Portanto, isso é difícil, é uma história longa para explicar para você. Mas para a cultura judaica, ter que colocar a cabeça, um homem colocar a cabeça entre os joelhos era um grande tabu. E era um grande sinal de humilhação. Sabe o que Elias faz, irmãos? Exatamente isso. Ele não está lá só invocando o nome de Deus, só relatando o Deus de Abraão, Deus, mas ele sobe no Monte Carmelo, coloca a cabeça entre os joelhos e ele se curva a Deus, começa a clamar por misericórdia, ele se humilha e quando ele se levanta, então o que a Bíblia diz? Eis que eu vejo uma nuvem que é do tamanho da mão de um homem. E depois dessa nuvem vai crescendo e vem abundante chuva sobre Israel. E essa é a palavra de Deus para os nossos corações. Nunca comece por você. Sempre comece pelo Senhor. Sempre se humilhe primeiro. Clame ao Senhor primeiro. Ore primeiro. Deixe Deus fazer primeiro. Porque se o Senhor não for à frente, não fará sentido. Se for na força do seu braço, no seu entendimento, na sua experiência, no seu cargo, ou sei lá o que você imagina, não vai dar certo. Mas quando é humilhação, quando é por oração, quando é por uma razão onde o Senhor fará, independente do meu dom, do meu talento, da minha capacidade de falar ou não. Gente, algumas pessoas falam assim, mas puxa, como é que eu vou falar para as pessoas? Eu não tenho como falar. Olhe para Moisés. Moisés era o que, gente? Gago. Então, Moisés, gago, ele tinha todas as desculpas que eu também tenho, que você também tem. Ele podia falar e passar o resto da sua vida se escondendo atrás do seu problema. E tem gente que faz isso. Passa a sua vida dando desculpa para Deus. Senhor, agora eu estou fazendo faculdade. Deus, mais tarde. Senhor, mas acabei de casar, eu preciso cuidar do meu casamento. Ok, Senhor, mais tarde. Mas agora eu estou no meu melhor momento profissional. Eu preciso viver o meu momento profissional. Sabe, e as pessoas começam a se esconder atrás das suas melhores desculpas. Algumas delas até muito nobres. Só que, aparentemente, isso dá a entender que é uma boa desculpa, mas é uma desculpa para não fazer aquilo que Deus te chamou a fazer. Então não há desculpas. Então quando Moisés fala, eu sou gago, mesmo assim, o Senhor fala, não é você mesmo quem vai dizer, sou eu. A palavra vem do Senhor sobre as nossas bocas, sobre as nossas vidas, para que possamos repartir as pessoas, amém? Não vem de você, vem do Senhor, por isso que a dependência é o passo mais importante. Se você não se humilha, se você não reconhece a dependência, como é que Deus vai falar? Se você acha que é na força do argumento, então você está preso somente ao argumento, só que o teu argumento pode ser limitado. Você pode não ter as respostas para todas as perguntas. Agora, quando a tua jornada está respaldada pela dependência de Deus, então pode ter absoluta certeza, o Senhor estará com você, o Senhor vai fazer através de você, Deus vai falar através da sua boca, e as pessoas pela misericórdia e graça serão tocadas. Amém? Então essa era a mentalidade de Caleb, essa era a mentalidade de Josué. Eles entendiam que primeiro precisavam se humilhar. Está ali bem claro para nós. Dentre os que espiaram a terra, então rasgaram as suas vestes. Quem rasgou as suas vestes? Josué, o filho de Num, e Caleb, o filho de Jefoné. Somente eles tiveram essa atitude, somente eles tiveram essa ousadia de se humilhar, de depender de Deus. Então o primeiro passo para a boa notícia acontecer na vida das pessoas é a total dependência do Senhor e da sua palavra. Vocês estão entendendo essa palavra de hoje? Amém, igreja? Glória a Deus. E o segundo passo que eu quero dizer a você é colocar, diga comigo, colocar
o foco no lado bom das circunstâncias. Olha só isso, como é importante você focar no lado bom. Agora, Números 14, versículo 7, foi um dos textos que a gente leu ali. Números 14, versículo 7. Olha o que a Bíblia nos diz aqui, irmãos. Verso 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual nós passamos a espiar, é terra, o que está escrito, gente? Muitíssimo boa. Ali é a NVI, vamos ver como que está. E disse a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Eu gosto mais da versão aqui da Revista Atualizada, que fala é muitíssimo boa. Então diga comigo assim: a terra é muito boa. Então, esse foi o ponto de vista de Josué e Calebe. E os outros? O que eles enxergaram? Gigantes, adversidades, lutas. Então só existe dois tipos de pessoas. Aqueles que só enxergam a vida como um lugar de lutas, de adversidades, de dificuldade, e aqueles que olham para a vida e falam: a terra é boa. Olha só que probabilidade grande que nós temos de frutificar, de ser abençoado e de corresponder a todos os anseios de Deus. Irmãos, isso é nítido. Hoje as pessoas estão assim. Elas estão somente olhando as coisas que estão erradas, as coisas que deram errado na sua vida. Tudo aquilo que você coloca o foco, aumenta. Sabia disso? Coloque o foco só no seu problema. Sabe o que vai acontecer com ele? Vai aumentar. Não vai melhorar, não vai diminuir, só vai aumentar. Mas então, nós vemos uma atitude muito ousada da parte de Josué e de Calebe, porque, sabe, todos os outros, eles eram a maioria. É sempre assim, gente. A maioria olha para a vida de forma pessimista. A maioria olha para a vida e fala: não vai dar certo. Mas Deus tem sempre a sua minoria. Aqui era Josué e Calebe. E é isso que a gente fala tanto sobre caminhar na contramão do mundo. E é por isso que nós somos tão, entre aspas, criticados ali em 2020, na pandemia, quando falamos assim: olha, igreja, nós vamos sair agora para levar as boas notícias. As pessoas: boas notícias, pastor? Tem um morrendo ali, tem outro morrendo lá, não tem hospital que cabe mais enfermos. Como levar as boas notícias? É porque você era Josué e Calebe. É porque a igreja do Senhor era a resposta positiva para aquele momento, porque de pessimista já tinha o mundo todo. Quantos aqui conhecem um ou dois pessimistas, para não falar 300? Nós conhecemos muita gente ao nosso redor. Aí a pergunta vem: quem é você nos relatórios da vida? Quem somos nós? Você enxerga a terra como um lugar bom, tal como Josué e Calebe? Ou você é daquele tipo que: Jesus me tira logo daqui? As pessoas estão assim hoje, desesperadas. Elas querem ir logo para o céu, porque está muito difícil a vida aqui na terra. É que elas não conseguem enxergar com os olhos de Deus. É porque você olha para as pessoas hoje e você tem um relatório pessimista na sua mente. Aquelas pessoas generalistas, fatalistas. Nenhum homem presta, nenhum político presta, nenhuma igreja presta, nenhum pastor presta, ninguém presta. E esse tipo de mentalidade tem feito você desacreditar das pessoas, da vida, da igreja, da política e de todo o cenário que o mundo tem a nos oferecer hoje. E eu até entendo porque algumas pessoas pensam assim, só que eu não posso pensar como elas, porque o meu relatório
mesmo a despeito dos gigantes, porque vamos dizer uma coisa, Josué e Calebe, gente, não estavam negando a existência de gigantes, não estavam negando as dificuldades, só que eles estavam olhando para onde? Para a promessa de Deus. E é por isso que o livro de Mateus, lá no capítulo 6, no verso 23, ele diz: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Porque tudo começa aqui. Sabe por que a Bíblia fala se os olhos forem bons? Porque existem olhos maus. Porque existem olhos que só enxergam pessimismo. Então a Bíblia está dizendo claramente, se os teus olhos forem bons. Como é os seus olhos? Como são os seus olhos? Eles são olhos bons? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Porque tudo que você vai enxergar é dificuldade, tudo que você vai enxergar é luta, tudo que você vai ver é adversidade, tudo que estiver à sua frente você vai dizer é difícil, não dá, não tem jeito. Mas essa manhã eu estou aqui para dizer para você, você é mais do que vencedor, a promessa já está sobre a sua vida, e você vencerá sim em nome de Jesus. Né? A pastora Thalita Pereira conta o testemunho dela, com os filhos, né? Eu ouvi parte desse testemunho, e outra parte foi a Esther que me falou, e ela tem até um livro que se chama Você Dará Conta, alguma coisa assim, depois vocês me corrijam aí, mas ela conta essa história, sabe, no início ela tinha essa sensação, não vai dar, é muito difícil, mas ao final ela ouviu a voz do Espírito, você vai dar conta. A Bíblia fala que nós não somos tentados além daquilo que nós podemos suportar. Se está difícil hoje, se as lutas estão grandes hoje, pode ter absoluta certeza, é porque você tem capacidade de superar. Que Deus não te dará nada maior do que você suporta. É porque você consegue, mas talvez, ouvindo o relatório pessimista da vida, das pessoas, você se desestimulou. E hoje você deixou de avançar. Hoje você talvez esteja estagnado em sua fé, mas o Senhor está aqui para abrir os nossos olhos, para enxergar as possibilidades, e são tantas possibilidades, para enxergar que o reino dele crescerá, avançará, independente das circunstâncias, que você pode ser um instrumento das mãos de Deus, mesmo que também você esteja vivendo momentos de luta, porque tudo depende da nossa fé, da nossa ousadia. Isaías 6, um texto conhecido, fala: viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Sabe, a visão de Deus nos dá anseio por continuar. Isaías naquele momento estava vivendo um momento tenso, um momento difícil, um momento onde ele não sabia se era exatamente a sua hora de atuação, mas tudo que a Bíblia diz é que ele viu o Senhor. E os olhos deles estavam focados no Senhor, sabe? Hebreus 12 fala, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhos fitos em Jesus. Isso nos faz pensar que o teu olhar, a direção para onde o seu olhar está apontando, define a tua história. Se o teu olhar está nos problemas, nas lutas, e não em Jesus, não no Rei dos Reis, não no Senhor dos Senhores, então prepare-se, porque a sua luta será muito maior. Mas nessa ocasião, Isaías viu o Senhor. E foi nesse momento que a história dele mudou. Sabe, aqui Paulo falando aos Hebreus, ele está dizendo, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, não olhando para o meu braço, para o meu talento, para a minha capacidade, para a minha experiência, mas olhando para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus. Então, a vida tem possibilidade, mas vai depender para onde você está olhando. A boa notícia agora vai ser falar para as pessoas daquilo que Deus quer fazer em suas vidas, independente do momento, da estação. É ensinar as pessoas, vamos nos voltar para Deus,
vamos nos voltar para o Senhor, vamos colocar os nossos olhos fitos na palavra de Deus. Eu quero, como último ponto, já chamar o louvor para o altar, olhar com você o verso de número 8, aonde a palavra de Deus diz assim que se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará uma terra, diga comigo assim, uma terra que mana leite e mel. Olha só, essa palavra é boa, gente. Diga comigo, se o Senhor se agradar de nós. Então, Caleb, Josué, eles tinham essa plena convicção e consciência de que Deus tem um compromisso com aqueles que também têm um compromisso com Ele, de que o Senhor fará se Ele também se agradar de nós. Mas qual é a postura que agrada a Deus? Nós falamos aqui, Deus resiste o soberbo, mas Ele dá graça para os humildes. Então qual é a postura, irmãos? Humildade, dependência. Aí vem a pergunta, você depende de Deus? Você descansa nas promessas de Deus? Você confia no Senhor, como o Salmo 37 bem diz aos nossos corações, confia no Senhor. Sabe, essa confiança, irmãos, é a base, é a estrutura de tudo aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Se eu não confio, e às vezes até em contraponto a isso, se eu até desconfio, nós falamos sobre isso na quarta-feira aqui no treinamento de liderança, aquele que duvida é semelhante à onda do mar. A dúvida e a fé estão em lados antagônicos, ou você tem fé, ou você caminha com dúvida, ou você caminha por fé, ou você caminha por dúvida. E caminhar por dúvida nada mais é do que ficar sempre desconfiado, é como se Deus tivesse perdido o controle, é como se a vida não dependesse, não emanasse do céu para a nossa história, e sim de nós mesmos para o céu. Gente, não confie no seu próprio braço, a Bíblia diz em Provérbios, não confie no seu próprio coração, porque ele é demasiadamente corrupto. Essa confiança em si mesmo, essa ideia de que é na força do seu braço, de que é pela sua experiência, de que é porque você já tem anos de igreja, saia desse lugar e vá para o lugar da dependência. Isso em todas as áreas da nossa vida, não só na boa notícia, mas na área financeira. Você pode ser dotado de muitos dons, glória a Deus, de muitos talentos, glória a Deus, mas a nossa dependência é o que vai santificar também o nosso trabalho, é o que vai dizer em correspondência ao chamado de Deus, que você seja abençoado, frutífero, que você prospere, mas também assim nos relacionamentos. Se você depender do seu cônjuge, corresponder a todas as expectativas, para que você seja feliz, para que você tenha um casamento abençoado, a minha palavra para você é frustração, porque o outro não pode suprir aquilo que só Deus pode suprir, e somente uma pessoa cheia de Deus é que está apta para se relacionar com o outro. Mas quando então sou cheio de Deus, quando dependo de Deus, quando invisto e encho a minha vida de Deus, o meu relacionamento é muito mais harmonioso com as pessoas. A probabilidade do meu casamento dar certo, da minha educação com os filhos dar certo, da minha vida profissional dar certo, é muito, muito superior. Porque agora eu não dependo das coisas, das pessoas, eu dependo principalmente de Deus. Eu confio principalmente no Senhor, e aquele que fez a promessa, Ele então cumprirá. Se você tem essa mentalidade, tudo à sua volta é diferente, e você pode ser um grande instrumento de Deus. As pessoas verão nos seus olhos, na sua comunicação, eles perceberão que há algo diferente aí, que você está sendo um instrumento nas mãos do Senhor, apesar das lutas, das dificuldades, mas Deus te usa pela graça e pela misericórdia dEle. Eu quero te convidar a ficar em pé. Sabe,
Josué e Caleb conheciam muito bem o Deus a quem eles serviam. E esse talvez seja o ponto alto dessa história. Quando você conhece o Deus que você serve. Eu tenho muitas histórias de momentos onde eu fui surpreendido por Deus, de momentos onde tudo mudou porque eu cria de todo o coração. Sabe, o nosso papel é continuar crendo, é continuar reconhecendo que é a nossa dependência, que tudo o que fazemos depende do Senhor. Josué e Caleb sabiam bem disso. E a pergunta essa manhã é: você sabe? Você sabe tudo aquilo que Deus tem para você? Você é capaz hoje de descansar na dependência de Deus? Você é capaz hoje de confiar em cada uma das palavras dele sobre a tua vida? É o livro de Jeremias que declara isso. Você não tinha forma no ventre da sua mãe, mas ele já te conhecia, ele já te chamava pelo nome, ele já tinha instituído você como um profeta entre as nações. Isso nos faz pensar que o chamado de Deus, a promessa de Deus, vem até mesmo antes do nosso nascimento. Deus já confiava, Deus já tinha uma palavra para você, Deus já tinha uma declaração sobre a sua vida. Então hoje nós precisamos nos apropriar dela. E como um sinal, essa manhã, de que nós confiamos a promessa de Deus, eu queria que você abrisse as suas mãos assim. Deixe as suas mãos abertas, enquanto nós vamos entoar esse cântico. Eu quero te convidar a se lembrar das promessas de Deus. Talvez aqui colocando em contraponto as suas lutas, as suas adversidades, os seus enfrentamentos. Quantas vezes talvez você falou para você mesmo que não dá, que não era possível, mas eu creio, o Senhor está aqui essa manhã e Ele pode transformar toda a nossa forma de enxergar. Essa manhã vai ser uma manhã de trocar os nossos olhos daquilo que nós acreditamos, da forma que nós vemos o mundo, as pessoas, e entender que uma mentalidade diferente pode mudar as circunstâncias ao nosso redor, que olhar para a vida como Josué e Caleb olharam, pode sim transformar tudo aquilo que está à nossa volta. E eu quero orar por você. Abra seu coração agora, feche os teus olhos, deixa o Espírito Santo ministrar, continue com as suas mãos em posição de receber, enquanto entoaremos essa canção. Eu sei que eu fui feito pra vida eterna, Deus me chamou, eu renasci, Ele me criou pra algo bem maior. Já não há vergonha nem condenação, sua graça inundou o meu coração, Ele eu sei quem eu sou, pois eu sei quem tu és. A cruz do Calvário, minha vida mudou. Sou escolhido por te perdoar. Tenho um futuro, sou abençoado. Eu sei que eu fui feito pra vida eterna, Deus me chamou, eu renasci, Ele me criou pra algo bem maior. Vergonha, nem condenação, sua graça inundou meu coração, Ele me criou pra algo bem maior.
meu coração Ele me criou pra algo bem maior. Eu sei que eu fui feito pra vida eterna. Deus me chamou, eu renasci, Ele me criou pra algo bem maior. Já não há vergonha, nem condenação. Sua graça inundou o meu coração. Ele me criou pra algo bem maior. Amém, que declaração linda essa. Você foi feito para a vida eterna. Ele te chamou, Ele te vocacionou para algo maior, maior que seus problemas, maior que as suas crises, maior que as suas adversidades. Receba essa declaração sobre o teu coração. Você foi criado para algo bem maior. Sim, receba isso. A graça dele inundou o seu coração. Declare isso. Declaro com fé em seu coração. Eu sei que eu fui feito pra vida eterna. Deus me chamou, renasci, Ele me criou pra algo bem maior. Aleluia! Já não há vergonha, nem condenação. Sua graça inundou o meu coração. Ele me criou pra algo bem maior. Olha, eu quero que você entenda uma coisa. Josué e Caleb são o símbolo, sabe, dessa mudança que pode haver na sua maneira de enxergar a vida, os problemas e as pessoas. Olha, irmãos, a atitude, diga comigo assim, a atitude muda tudo. Sabe, quando você resolve mudar, você também muda a atmosfera ao seu redor. E você, na sua mudança, na sua atitude, você aperta um botão que mexe com o Senhor. O verso 24, ele diz assim, olha, presta muita atenção nisso, gente, isso aqui é importante demais. O verso 24 diz, porém, essa foi a resposta de Deus para a atitude de Josué e Caleb. Diz, porém, meu servo Caleb. Todos estavam com uma atitude pessimista, todos estavam olhando para o mundo, para a circunstância, para os gigantes, mas Caleb olhou de forma diferente, e Deus declarou, porém, meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Irmãos, pode aplaudir o Senhor. Aleluia. É isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, uau, outro espírito, um outro espírito. Quando você tem um outro espírito, você compromete até a tua futura geração. Um espírito como o de Caleb, uma visão como a de Caleb, faz com que a bênção que está sobre você vá também sobre os seus filhos, sobre os seus netos. E a Bíblia diz, visto que houve um outro espírito que perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou. Que bênção é essa palavra, e eu quero muito que você leve ela no seu coração, que você carregue ela para a sua vida, que você se posicione, que nós como igreja possamos nos posicionar diante dos desafios, e mesmo com lutas, mesmo com gigantes, possamos declarar, a terra é boa. Amém? A terra é boa. Eu quero rapidamente finalizar esse momento, fazendo algumas perguntas. Eu quero orar para finalizar. Quem aqui já está com a sua boa notícia certa para começar essa semana? Levanta a mão assim, levanta bem alto. Muito bem, pode levantar mais alto. Vocês já estão com a boa notícia certa.
Quem aqui ainda está, aliás, pode continuar você aí, todo mundo que está, quem ainda está esperando alguma resposta, quem está se preparando, mas ainda talvez não acertou, mas está se preparando, levanta a mão também, levanta a mão vocês que ainda estão aguardando uma resposta, ainda estão, amém. Quem, continua com a mão levantada aí, quem tem o desejo no seu coração, mas ainda está meio perdido, ainda não conversou com ninguém, mas tem um desejo de sair e levar as boas notícias, levanta sua mão também, levanta sua mão, amém, amém, pode levantar sua mão mais alto um pouquinho, possa ver, amém, glória a Deus. Eu quero finalizar esse culto fazendo aquilo que a palavra nos ensinou. A primeira atitude, irmãos, é nos humilhar. E eu queria que, mesmo aí na sua cadeira, todos vocês que estão com a mão levantada, né? E também você que sentiu no teu coração, talvez aí não tem nada preparado ainda, não está meio perdido, mas quer levar a boa notícia, quer levar a palavra do Senhor, quer buscar mais informação. Vamos todo mundo nos curvar agora? Se curve aí na sua cadeira, pode se ajoelhar na sua cadeira se você tem condições físicas. Nós vamos nos ajoelhar agora e vamos pedir ao Senhor graça, misericórdia, sabedoria para esse tempo das boas notícias. Meu coração ele me criou pra algo bem maior. Já não há vergonha e condenação, sua graça inundou o meu coração. Ele me criou pra algo bem maior. Eu sei, Jesus, eu sei que eu fui feito pra vida eterna. Deus me chamou, eu renasci. Ele me criou pra algo bem maior. Ah, Senhor, nessa manhã, em sinal, Senhor, de temor, em sinal de reverência, em sinal de dependência, nós nos curvamos a Ti, Senhor. Nós declaramos que não é na força do nosso braço, nós declaramos que não é na nossa habilidade de comunicação, nós declaramos que não é pelo nosso dom e talento. Nós declaramos, Senhor, que nós dependemos totalmente de Ti. E nós queremos agora, assim como Elias, curvar as nossas frontes, reconhecer que é o Senhor quem dá poder, é o Senhor quem dá graça, é o Senhor quem dá sabedoria, para que possamos levar a Tua palavra. Unge, Senhor, capacita cada um dos semeadores aqui, que possamos com alegria levar a Tua palavra a todos os corações, buscando sempre a vontade do Senhor. Que essa manhã seja um símbolo da nossa total dependência do Senhor e da Tua palavra. Pedimos, ó Espírito Santo, vai à frente, nos abençoe, nos mostra o caminho, fala através de nós, libera a sabedoria do alto, para que possamos sim conquistar vidas para o nome do Senhor. Nessa manhã declaramos a nossa total dependência de Ti, em nome de Jesus. Amém. Pode se colocar em pé e aplaude o Senhor essa manhã. Aleluia. Por tudo que Ele tem feito, pelas Suas promessas e porque dependemos dEle. Aleluia. 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 Amém, igreja. Que Deus te abençoe. Que o Senhor use você tremendamente ao longo dessas próximas semanas. Vai ser uma bênção. Se você ainda não tem o material para iniciar a boa notícia, entre em contato com o seu líder de célula. Talvez até os nossos materiais já tenham acabado, mas a gente vai xerocar mais, se você desejar, tá bom? Entre em contato com o líder de célula, com o supervisor, e vamos iniciar amanhã para a honra e glória do Senhor. Abraça quem está perto de você, deseja um ótimo domingo.